Bom, galerinha, a aula de hoje ela é sobre forças de contato e plano inclinado, tá? Lembrando que na aula passada a gente já falou sobre o que são forças e qual que é a diferença de força de campo para força de contato. Só que aí a gente entrou detalhadamente só em forças de campo, tanto é que a gente falou lá da força-peso. E daí qual que é a característica da força de contato? São aquelas forças que necessitam, né, do contato direto ou indireto, necessitam do contato, e daí pode ser direto ou indireto, dos corpos que estão interagindo para que realmente tenha essa força de contato como resultado da interação, tá? Necessitam do contato direto ou indireto entre os corpos que estão interagindo. Ok. E daí quem que a gente vai ter lá como exemplo de força de contato? Tem a própria força de contato, tá? Que a gente não costuma estudar ela como uma única força, a gente estuda ela pelas componentes, tá? Que eu vou falar detalhadamente para vocês. E as componentes dela, dessa força de contato, são justamente a força normal. Vou colocar aqui logo de uma vez. A normal, tá? A gente representa com uma letra I. E a outra força, a outra componente, é a força de atrito. Tá, o que tem que acontecer? Qual que é o mar? Não sei. Era para ser um mar. Não sei, ela na força de contato. Tô com a cabeça nisso. O que tem que acontecer para eu ter força de contato? Essa força de contato especificamente. Eu tenho que ter contato entre as superfícies, tá? E eu tenho que ter compressão da superfície, tá? Tem que ter compressão da superfície. Compressão da superfície. Ok. Então, sempre que tiver compressão da superfície, vai surgir uma força de contato. Só que quando tiver compressão da superfície, não vai surgir necessariamente as duas componentes, tá? A força normal, ela realmente está relacionada com a compressão da superfície, mas a força de atrito, ela está relacionada com a tendência de escorregamento. Então, vamos falar detalhadamente primeiro sobre a força normal. Vamos lá falar sobre a força normal detalhadamente primeiro. Então, a normal ela é, na verdade, uma reação da superfície, tá? À compressão que é exercida sobre ela. Tem uma das propriedades da matéria, que é isso vocês veem lá na química. Uma das propriedades da matéria é a impenetrabilidade dos corpos. Então, se um corpo está ocupando um espaço aqui, esse corpo ele é matéria, ele tem a propriedade de impenetrabilidade, que é justamente quando eu coloco um corpo aqui em cima, ele não vai penetrar nessa outra superfície. Ele se mantém aqui em cima com uma certa compressão sobre a minha mão, mas não penetra a minha mão. É diferente, por exemplo, de eu colocar algum objeto dentro de um líquido, né? Quando eu coloco um objeto dentro de um líquido, o que acontece? Esse objeto ele afunda ali dentro do líquido, dependendo da densidade dele, é claro. Mas se eu coloco, por exemplo, um pedaço de ferro numa panela com água, aquele pedaço de ferro ele tende a afundar dentro da água, certo? Então, é diferente de eu colocar um pedaço de ferro em cima de uma outra coisa sólida. E daí a força normal está relacionada justamente com isso. Sempre que eu tenho uma tendência de penetração de um corpo em relação ao outro, de um corpo em relação a outra superfície, eu vou ter uma força normal ali, que é, na verdade, uma reação da superfície à tendência de penetração, tá? E o que vai acontecer?
como que vai ser as características da força normal em relação à intensidade, à direção e ao sentido. Como a força normal ela é uma reação da superfície, a gente vai ver direitinho depois as leis de Newton, vocês vão conseguir associar as duas coisas melhores depois. Mas, como é uma reação, o que vai acontecer com a intensidade da força normal? A intensidade da força normal, ela vai depender da situação. Ela vai ser sempre a mesma intensidade da força com que aquela superfície está sendo comprimida. Então, se eu comprimo, por exemplo, vamos pegar um. Sei lá, pega um bloquinho. Se eu coloco alguma coisa sobre esse bloquinho, se eu coloco meu dedo aqui, por exemplo, eu estou comprimindo essa superfície desse bloquinho com uma determinada força. A força normal que vai agir aqui no meu dedo, ela vai ter a mesma intensidade da força com a qual eu estou comprimindo essa superfície, tá? Então, a intensidade, ela vai ser a mesma intensidade da força de compressão. Então, mesma da compressão. E como que vai ser a direção dessa... Deixa eu só mudar a cor disso daqui que tá tão monótono. Não tá monocromático, mas enfim. Vou colocar um azulzinho. Intensidade. Ok. A direção dessa força. Como vai ser a direção dessa força? Ela vai ser sempre perpendicular à superfície que eu estou comprimindo, tá? Então, voltando aqui ao caso do bloquinho. Se eu comprimo essa superfície aqui com uma determinada força, a força normal que vai atuar sobre o meu dedo vai ser uma força perpendicular à superfície que eu estou comprimindo. Assim como também se eu resolvo colocar, sei lá, eu coloco uma borracha aqui em cima desse bloquinho. Como que vai ser a intensidade da força normal aqui? Vai ser perpendicular à superfície que eu estou comprimindo, certo? Então, a direção, por isso chama força normal, tá? É uma força que é normal à superfície, perpendicular. Normal. Na verdade, eu vou escrever normal, vou deixar só perpendicular, que já é uma palavra grande. É perpendicular à superfície. Ok. E como que vai ser o sentido dessa força? Vamos lá, como que vai ser o sentido da força que eu estou falando? Bom, se é uma reação da minha superfície contra a tendência de penetração, se eu coloco, por exemplo, tem uma superfície aqui, né? E daí eu coloco alguma coisa em cima dessa superfície. Tem uma certa tendência de penetração desse bloquinho amarelo em cima da superfície que eu tenho aqui. Como que é a tendência dessa penetração? É para baixo, né? Para entrar nessa superfície aqui que eu já tenho. Como que vai ser a reação do normal? Então, vai ser no sentido oposto. É contra essa tendência de penetração para preservar a propriedade de impenetrabilidade dos corpos. Então, o sentido é contra a compressão que essa superfície está sentindo, ok? Não sentindo exatamente, contra a compressão que ela está sofrendo, certo? Então, essas são as características da força normal. Nas situações mais comuns, a gente vai ver o seguinte: a gente vai ver nas situações mais comuns esse tipo de coisa aqui, ó. Eu vou ter uma superfície, por exemplo, uma superfície plana, tá? E horizontal. E daí eu tenho, por exemplo, aqui um bloquinho em cima dessa superfície. Certo? Tem um bloquinho em cima dessa superfície aqui. O que vai acontecer? Esse bloquinho ele está comprimindo essa superfície com uma determinada força, que não é a força-peso, tá? Mas é a mesma intensidade nesse caso. O que acontece? A força-peso puxa esse bloquinho
aqui para baixo, certo? Como a força peso puxa o bloquinho para baixo, mas tem a superfície ali no limite, impedindo que esse bloquinho chegue realmente ao centro da Terra, que acaba acontecendo? Ele acaba comprimindo a superfície no meio do caminho ali. Então, ele está sendo atraído pela Terra com uma determinada força, a superfície está atrapalhando ele de chegar ao centro da Terra e ele acaba comprimindo a superfície da Terra, a superfície que ele está, com essa mesma força que ele recebe a atração da Terra ou de um outro planeta, dependendo de onde esse bloquinho estiver. Então, como consequência, a superfície ela vai reagir com uma força de mesma intensidade, mesmo sentido. Não, mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto, tá? Para quê? Para acabar, para acabar com essa tendência de penetração, de forma que o bloquinho continue ali sobre a superfície e não acabe entrando naquela superfície, certo? Então, nessa situação que é a mais comum que a gente vai ver, a normal tem a mesma intensidade do peso. Então, nessa situação aqui, normal tem a mesma intensidade do peso. E em termos de vetores, a normal, em termos de intensidade, a normal, nesse caso aqui é igual ao peso. E em termos de vetores, ela é o vetor de sentido oposto, tá? Então, eu posso representar dessa maneira aqui. Nesse caso, ficaria isso. Ok, vai ser sempre que vai acontecer isso daqui? Não, não vai ser sempre. Eu posso ter situações em que, se eu tiver, por exemplo, um plano inclinado, o que vai acontecer? Tem um plano inclinado, daí eu tenho um bloquinho ali, tá? Que ficou meio péssimo. Tem um plano inclinado, daí eu tenho um bloquinho sobre esse plano. E aí, de novo, eu vou ter a força-peso, né? Como que é a força-peso que a gente viu lá na aula passada? É uma força sempre vertical, apontando para baixo. Então, esse daqui é o meu vetorzinho do peso. Como que é normal? Ela vai ser vertical e para cima? Não. A gente falou aqui que ela vai ser sempre perpendicular à superfície. Então, se a superfície está aqui, a normal ela vai ser perpendicular à superfície, ok? E daí, o que acontece? Nesse caso, ela não vai ter a mesma intensidade do peso, certo? Até mesmo porque na aula passada eu comentei com vocês, eu entrei nesse comecinho aqui. O, o peso todo, ele não está colaborando totalmente com essa compressão, tá? Eu posso decompor esse vetor peso aqui e eu perceber que uma parte dele realmente está comprimindo a superfície e a outra parte, ela não tem nada a ver com a compressão. Então, nesse caso aqui, a intensidade da normal vai ser diferente da intensidade do peso, tá? Deixa eu só arrumar. A intensidade da normal, ela vai ser diferente da intensidade do peso. E também não vai acontecer aquela situação ali de normal ser igual a um vetor oposto. A gente vai ver detalhadamente daqui a pouquinho como que vai ficar na situação de plano inclinado. Mas só para vocês terem noção de que não é sempre que a normal vai ser igual ao peso, embora na maioria das situações que a gente veja realmente seja igual. Ok, força de contato, força normal, ok. Vamos falar da força de atrito. O que é a força de atrito? Então, a força de atrito, ela é uma, ela é uma força que ela surge sempre que eu tenho a tendência de escorregamento, tá? Então, ela está relacionada com a tendência de escorregamento. Era para eu colocar uma setinha, na verdade. Então, o atrito não é a tendência de escorregamento, tá? Ele está relacionado com a
com essa tendência de escorregamento ou com o próprio escorregamento em si. Ok, então sempre que eu tiver uma certa tendência de escorregamento, eu vou ter essa força de atrito surgindo aí. Lembrando que aqui no caso da normal, bastava eu ter uma compressão da superfície. Então, aqui na força de atrito, eu tenho que ter uma tendência de escorregamento e também uma compressão da superfície. Eu tenho que ter as duas coisas, tá? Se tivesse só uma, não vai ter força de atrito. Ok. Então, força de atrito surge sempre que eu tiver uma tendência de escorregamento ou tiver o escorregamento em si e tiver uma compressão da superfície. Ou seja, eu tenho que ter contato e eu tenho que estar comprimindo aquela superfície também. Como que vão ser as características da força de atrito? A força de atrito, ela também, né, é uma grandeza vetorial, porque é uma força, então ela tem também intensidade, direção e sentido. Como que vai ser a intensidade da força de atrito? Só adiantando para vocês que não se preocupem agora com, a intensidade da força de atrito, tá? Eu estou dando uma visão geral para vocês das forças de contato. Mas essa força de atrito especificamente, a gente tem uma aula exclusiva para falar da força de atrito. Então, o que eu quero que vocês tenham aqui é uma visão geral sobre as características dela de orientação. A intensidade não vai ser uma coisa tão importante para a gente nesse momento. Então, a intensidade vai ser dada por isso, I vezes a normal. Então, o que eu consigo perceber aqui, ó, pelo fato de ter essa normal? Eu consigo relacionar com o fato de que eu tenho que estar comprimindo a superfície, certo? Se a força de atrito ela depende da força normal, está relacionada com a intensidade da força normal, então ela está relacionada também com a compressão da superfície, porque se não tiver compressão da superfície, eu não tenho força normal, ok? E daí eu consigo perceber outra coisa, quanto mais eu estiver comprimindo uma superfície, mais força de atrito eu terei. Se eu estiver comprimindo pouco uma superfície, eu vou ter menos atrito. Ok, intensidade vai ser isso. Direção. Nossa, eu consegui. Intensidade vai ser essa daí. Direção. Como que vai ser a direção da força de atrito? Diferentemente da normal, o atrito ele vai ser paralelo à superfície de contato. E o sentido vai ser contra a tendência de escorregamento. Certo? Então, o sentido ele vai ser contra a tendência de escorregamento. Cuidado com uma coisa que a gente tem a tendência de achar que o sentido da força de atrito, a gente acaba confundindo com o fato de ser contra a tendência de escorregamento e afirmando que é contra o deslocamento, tá? Não é sempre que a força de atrito vai ser contra o deslocamento. A nossa capacidade de andar, por exemplo, ela está relacionada com a força de atrito. Se não existisse força de atrito, a gente não iria conseguir caminhar sobre uma superfície. Então, nem sempre o sentido é contra o deslocamento. Ele pode ser ele sempre vai ser contra a tendência de escorregamento, mas ele pode, em alguma situação, ser a favor do deslocamento, tá? Então, as características da força de atrito são essas. Aqui, por exemplo, ó, nesse desenho aqui que eu fiz do plano inclinado, qual que é a tendência de escorregamento desse bloco?
é para baixo, certo? Nesse caso aqui, a tendência de escorregamento é para baixo. Então, surge aqui uma força de atrito. Deixa eu fazer um negócio direito. Surge a força de atrito no sentido contra a tendência de escorregamento. Então, vamos lá representar a força de atrito nesse desenho aqui. Se a tendência de escorregamento é para baixo, então a força de atrito ela vai ficar no sentido oposto. Lembrando que a direção ela é paralela à superfície, tá? Então ela tem que ficar nesse sentido aqui, não vai ser alguma coisa desse jeito aqui, por exemplo, tá? Muito menos alguma coisa desse jeito. Então, tem que ser paralelo à superfície. Aí eu tenho aqui a minha força de atrito contra o sentido, contra a tendência de escorregamento. Ok, força de atrito é isso. A gente vai ver mais detalhadamente os detalhes relacionados à intensidade, relacionados a certas situações em alguma aula futura. Tá? Não é a próxima aula também, mas é uma aula que tem mais pra frente. Tá. Que outra força que a gente tem que falar aqui ainda? A gente tem que falar da força de tração. Tá? Então vamos lá falar da força de tração. Só um momentinho. Então, a força de tração ou tensão, tá? A gente pode ver os dois nomes aí. E eles se tratam da mesma coisa. Então, a força de tração e tensão, ela está relacionada, gente. Sempre que eu uso um fio, eu uso uma corda para eu puxar alguma coisa, vai ter força de tração ou força de tensão. Então, sempre que eu uso fio ou corda para transmitir uma força, como transmissor de uma força. Aí eu vou ter surgimento de uma força de tração, tá? Lembrando que ela está relacionada com o ato de puxar, tá? Ela está relacionada com o ato de puxar. Se eu amarro uma corda num determinado objeto, num determinado bloco, um carro, alguma coisa do tipo, vocês concordam comigo que eu não consigo empurrar aquele carro usando uma corda, né? Eu só consigo puxar. Isso para qualquer outro objeto. Se eu estiver usando uma corda, um fio como um conector, certo? Então eu não consigo empurrar, eu consigo puxar. Então a força de tração ou tensão, ela está relacionada com o ato de puxar. Ou seja, ela está relacionada com a interação entre os corpos no caso de um puxão, certo? E daí, como que vão ser as características dessa força de tração? Vamos lá, sobre intensidade, direção e sentido. Sobre a intensidade, gente, o fio ou a corda que eu estiver usando, né, para transmitir essa força, ela só vai transmitir a força. No caso, a gente está considerando fios ideais e cordas ideais. O que significa eu falar que é um fio ideal ou uma corda ideal? Deixa eu só puxar um asteriscozinho aqui. Fio ideal. E daí eu explico para vocês, não vou anotar nada não. Quando eu falo de um fio ideal, é um fio que ele é inextensível. Ou seja, por mais que eu aplique uma força puxando nele, ele não vai sofrer variação no seu comprimento. Ele não vai sofrer nenhuma variação no seu comprimento. Ele não vai esticar. E ele também não vai se comprimir. Ele vai se comportar como um fio ideal. Além disso, esse fio que a gente considera como ideal é um fio que tem uma
massa desprezível. Então, a gente não vai levar em consideração a massa desse fio, porque senão entraria a força-peso atuando nesse fio, enfim, complicaria. A ideia de a gente usar algum corpo ideal, um fio ideal nas situações, é justamente facilitar a análise dinâmica dessas situações, certo? Então, a intensidade, ela vai ser a mesma intensidade da força que esse fio está transmitindo, certo? Então, vai ser a mesma intensidade, mesma da força aplicada para puxar. Então, se eu aplico uma determinada força, vamos supor que eu estou puxando um carro e daí eu estou usando uma corda para isso. Então, a intensidade da força que eu aplico na corda vai ser a mesma intensidade da força de tração nessa corda, certo? Ou no carro que vai estar recebendo uma força de tração. A direção. A direção, gente, é a própria direção do fio, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, eu vou desenhar, que eu acho que vai dar uma facilitada. Se eu tenho, por exemplo, isso daqui. Vou desenhar um bloquinho pequeno. E daí, eu resolvo puxar esse bloco pra cá. Tem uma pessoinha ali puxando o bloco. Eu sou péssima para desenhar pessoas, não vai rolar. Mas sei lá, tem uma pessoa puxando. Eu vou acostumando com a qualidade do desenho, que é daí pra pior. Né? E daí é uma pessoa tipo eu, com os cabelos encaixadinhos, puxando a. E daí, qual que vai ser a direção dessa força de tração? É a própria direção do fio, tá? Então, se a direção do fio é essa, da corda, o que quer que seja, então a direção da força de tração aplicada, por exemplo, sobre o bloquinho, vai ser a própria direção do fio, ok? Então, piorei, né? Vou deixar desse jeito mesmo, certo? Então, a mesma direção do fio, ou cor. E o sentido? Bom, o sentido é o sentido do puxão, né, gente? Então, se eu estou puxando para aquele lado, o sentido da força de tração e de tensão vai ser para aquele lado, tá? Então, o sentido é o mesmo do puxão. Acho que dá para vocês perceberem pelo desenho, tá? Então, se a pessoa está puxando o bloquinho para aquele lado, o sentido da força de tração tem que ser aquele mesmo lado. Então, o sentido é o mesmo sentido do puxão. Certo? Sobre forças, é basicamente isso sobre forças de contato, tá? Então, falamos da força normal, falamos da força de. Oh, meu Deus. Falamos da força normal, falamos da força de atrito e falamos também da força de tração ou tensão. Eu vou falar sobre plano inclinado, daí eu acho que eu vou passar para cá. Acho melhor. Vou só colocar uma divisãozinha aqui. Ok? Então vamos lá falar de plano inclinado.
que acontece com o plano inclinado, gente? Lembra que ali na força normal, no caso de falar da normal, eu já falei que vai ter situações em que a minha normal não vai ter a mesma intensidade do peso, né? Então, eu vou desenhar para o outro lado. Assim. Vamos supor que eu tenho essa situação aqui agora. Eu tenho um plano inclinado, e daí esse plano inclinado está inclinado por 30 graus. E aí eu tenho, de novo, um bloquinho, né? Sempre os bloquinhos, saudade dos bloquinhos de carnaval. Eu tenho um bloquinho aqui, tá? E aí, como que é a força-peso atuando nesse bloquinho? Vertical e para baixo, tá? Vertical para baixo. Então, meu peso, ele tá aqui. E a normal? Como que tá a normal lá? Vamos colocar a normalzinha de roxo. A normal, ela tá perpendicular à superfície. Repara que se eu continuar analisando desse jeito, eu não consigo determinar a intensidade da minha força normal, porque ela tem intensidade, a mesma intensidade da compressão. Mas eu não sei onde que está comprimindo ali, onde que não está, porque o peso, uma parte está contribuindo com a compressão, mas outra está contribuindo para esse bloquinho escorregar. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai decompor o vetor peso em duas componentes, que é uma coisa que eu comecei a falar com vocês também na aula anterior. Eu vou decompor o peso em duas componentes. Ah, por que, que você está fazendo isso? Porque confia em mim um pouquinho, vai ser a melhor opção. Seria como se eu fizesse o seguinte, ó. Eu vou pegar uma outra cor, pegar um verdinho ali, ó, verticais, para ilustrar isso para vocês. Seria mais ou menos como se eu estivesse traçando aqui, ó. Sabe aqueles eixos dos gráficos que a gente costuma analisar? Então, é como se eu estivesse traçando esses eixos aqui, tá? Aí eu vou traçar o eixo Y e vou traçar o eixo X. Só que você tá vendo que esse eixo não está na vertical, ele está inclinado. Justamente porque a gente está tratando de uma situação de plano inclinado. Então, eu vou adequar a minha orientação a esse plano inclinado, porque daí eu consigo analisar como se fosse uma situação de plano horizontal, certo? É como se eu estivesse tortando a cabeça para o lado um pouquinho para eu analisar aquela situação ali. Então, esse passa a ser o meu eixo Y e esse aqui ele passa a ser o meu eixo X. Repare que o meu eixo X ele é paralelo à minha superfície. E daí, se eu olhar assim, né, toco a cabeça um pouquinho aqui, e eu olho para o eixo X e o eixo Y, é como se eu estivesse falando de uma situação de plano horizontal. Tá, ok, gente. Colocou lá eixo X, eixo Y. E como que eu vou fazer para decompor esse vetor peso? É simples, gente. Vamos lá. Vou colocar um pauzinho aqui. Uma componente, ela vai vir aqui e é como se eu, tipo, pegasse essa altura, digamos assim, do vetor peso e estivesse arrastando ela para o eixo Y, ok? Aí eu tenho uma componente. Olha só, essa componente, ela está sobre qual eixo? Está sobre o eixo Y. Então, ela vai receber o nome de PY, componente Y do meu peso. Aí, para achar outra componente, eu vou fazer a mesma coisa. Eu faço tracejadinho ali, né? Para ver onde que bateria no meu eixo X. Daí bateu ali, consegui traçar o meu vetorzinho. Ela tá sobre, esse vetor está sobre o eixo X. Então, adivinha o nome de novo? Componente X do peso. Vai ser meu PX. Ok? Tá, beleza. Consegui. Eu consegui fazer essa decomposição. E agora, como que eu vou saber qual que é o tamanho desses vetores? Como que eu vou saber a intensidade desses vetores? Ó, presta atenção no seguinte. Eu vou precisar de um pouquinho de colaboração matemática de vocês, tá? Repara o seguinte. Tá vendo que aqui eu tenho um triângulo? Eu tenho um triângulo ali, certo? Mas
tem mais um detalhe. É como se eu tivesse eu tenho um ângulo ali, certo? Eu tenho um ângulo, deixa eu pegar uma outra corzinha e um outro tamanho. Eu tenho um ângulo aqui, né, de 30 graus. E esse ângulo que está entre P e PY aqui, ele é um ângulo que é o mesmo ângulo que seria se eu arrastasse, né? Se eu arrastasse esse pontinho um pouco mais para baixo. É basicamente isso daqui, ó. Vou desenhar separado aqui para não ficar confuso no desenho. Ops. Vou desenhar separado aqui para vocês. Eu não colaboro com os meus próprios rabiscos. Tá, aqui eu tenho, né, um ângulo de 30 graus. Aí, o que eu falo de ter o triângulo é basicamente isso aqui, ó. Eu tenho uma componente passando aqui, né? E eu tenho outra componente passando aqui. Então, um triângulo que eu mostrei para vocês é esse. E o ângulo que eu tô falando ali, que tá de azul, é esse ângulo aqui, ó. E o que que acontece com esse ângulo? Ó, foca comigo aqui. Tá vendo que essa componente PY, que é essa componente aqui, ela é perpendicular. Ó, deixa eu só... Enfim, ela é perpendicular. Esse PY aqui, ele é perpendicular à minha superfície, certo? E se a minha superfície está aqui e é perpendicular, o que que significa? Significa que faz um ângulo de 90 graus ao todo aqui, ó. O ângulo todo ali é de 90 graus. Ok. Só que se esse ângulo é de 90 graus, e eu já tenho uma quantidade de ângulo aqui que eu consigo determinar também, ó. Vem comigo. Foca aqui. Aqui eu sei que é 90 graus, certo? Aqui é 90 graus, aqui é 30. A soma dos ângulos internos, ó, S de soma, tá? E de internos. Soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180. Mas eu já tenho 90 graus ali de vermelho e eu já tenho 30. Então, o que sobra para mim? Sobra 60 graus. E esse 60 graus tem que estar onde? Esse 60 graus ele tem que estar nesse cantinho aqui, ó. Se esse 60 graus está ali, e agora por outro lado, ó, vamos focar nesse outro aqui. Aí, esse outro todo ele tem que dar 90, tá? 90 vai ser igual a 60 mais um outro aqui que eu ainda não sei quanto que é. Eu vou chamar de x. Então, a partir disso daqui, eu consigo concluir que o meu x, ele vai ser 90 menos 60, que vai me dar 30 graus. Deixa eu só colocar os graus aqui. Então, o que eu preciso que vocês percebam? Que esse ângulozinho aqui, esse ângulozinho, ele também vale 30 graus, tá? Uma coisa que eu tô mostrando para vocês na primeira é para vocês entenderem de onde vem o que a gente está falando. Mas você precisa desenhar e fazer toda essa dedução toda vez? Não precisa. Se você entender a primeira, tá ótimo. Aí, ok, eu sei que esse ângulo aqui, ele vale 30 graus. E daí, eu quero saber como que eu vou achar o valor das componentes de PX, do peso ali, né, PX e PY, com base nesse ângulo. Aí, eu vou fazer o seguinte, gente. Ó, foca nesse daqui. Tá vendo que eu tenho peso, eu tenho uma componente PY e eu tenho uma componente PX? Eu vou desenhar aqui, ó. Vou desenhar essa praguinha aqui de novo. Agora, o meu peso, tá vendo? Aqui é o peso. Aqui é PX. E aqui é PY. Certo? E o restante eu vou preencher com um tracejado aqui. Que eu preciso que vocês enxerguem. Aquele ângulo ali que tá com marca-texto azul, que é esse ângulo aqui que eu descobri que vale 30 graus, ele é esse ângulo aqui, certo? Então, ele é esse ângulo aqui. Outra coisa que eu preciso que vocês percebam.
esse lado aqui, ele é paralelo a esse lado. Então, o valor aqui é o mesmo valor daqui. Assim como também vale para outra componente, tá? Então, esse comprimento aqui é px e esse comprimento aqui também é px. Tá? Aqui é um vetor, ali não tem vetor nenhum, vou deixar ali só para representar o tamanho. E aqui é py. Esse aqui é py, aqui também tem um tamanho de py. E por que eu estou falando disso? Porque agora a gente tem o valor de um lado, o peso eu vou saber, tá? A questão provavelmente vai me dar o peso. Então, eu sei o peso e eu tenho um ângulo. Então, se eu tenho um peso e eu tenho um ângulo, eu consigo achar o valor de py e de px, tá? Lembrem lá da relação dos ângulos de seno, cosseno e tangente. O Danilo passou isso para vocês numa aula, eu acho. Não sei se ele já deu, não tenho certeza. Mas lembrem lá da relação de seno e de cosseno de um ângulo, tá? Então, seno de um ângulo. O que é o seno de um ângulo? Eu vou escrever aqui para vocês, tá? O que é o seno de um ângulo qualquer? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quando eu falo de cateto oposto, cateto adjacente e de seno e de cosseno, vamos simplificar um pouquinho as coisas, tá? Cateto oposto é aquele cara que está longe, está oposto, está do outro lado do ângulo que eu estou olhando. Então, isso é uma coisa que pode mudar dependendo do meu referencial. Se o meu ângulo está aqui, eu vou ter dois catetos, tá? Olha isso daqui como sendo um triângulo retângulo. Não vou colocar de azul, porque senão vai ficar muita cor igual. Ó, um triângulo retângulo, os 90 graus estão aqui. Então, quem que é um cateto? Aqui é outro cateto e a minha hipotenusa é o peso. Então, o peso, ele é a hipotenusa. Vou só colocar isso daqui como lembrete. Hipotenusa é o peso, certo? Então, quando eu falo de cateto oposto, lembre do cara que está do outro lado. Para quem está do outro lado, a gente apenas acena. Então, se eu apenas aceno, a minha relação aqui vai ser do seno, tá? Para quem está adjacente, adjacente é aquilo que está do nosso lado, que está encostado. Então, o que está do nosso lado, a gente encosta. E o que está do nosso lado é o adjacente. Então, a relação, no caso do cateto adjacente, que aqui é o PY, eu vou usar o cosseno, porque quem está perto, a gente encosta, tá? Espero que tenha ajudado aí para lembrar. Então, o cateto oposto para mim, quem que é? É o tamanho do PX, certo? E o cateto adjacente para mim é o tamanho do PY. Se eu quero saber PX, eu quero saber PY, o que eu faço? Eu isolo isso daqui. Para eu isolar cateto oposto, é só eu passar a hipotenusa multiplicando. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que PX é igual ao peso vezes o seno daquele ângulo ali. Nesse caso, é o seno de 30 graus, porque o plano ele era inclinado por 30 graus. Se eu tivesse uma inclinação de 60, aqui viria 60, certo? Então, aquele alfa ali é o ângulozinho que eu tenho, a inclinação em relação à horizontal. Então, PY vai ser igual a P vezes o cosseno de alfa, certo? Então, as relações que eu tenho são essas daqui. Nossa, eu deixei tão pequenininho o marca-texto. Eu realmente. Ué. Enfim, vou deixar desse jeito aí. Eu acho que dá pra ver, né? Então, Px é igual a P vezes o seno e Py é igual a P vezes o cosseno. Aí, vamos lá de novo. Px é pexeno. Então, Px vai ser sempre P vezes o seno, tá?
Lembra disso? Com px eu consigo falar pxeno. Então, px está relacionado com p vezes o seno do ângulo. Py eu não consigo falar pxeno com py, certo? Não faz sentido. Então, py está relacionado com o outro, ele está relacionado com o cosseno, tá? Então, px, px é o meu pxeno. Xeno aqui, na verdade, é o que deveria ser seno, tá? Falando errado intencionalmente para vocês tentarem associar, que o px está relacionado com o seno. E o outro aqui, no caso, é o py, que vai ser o cosseno. Aí não tem manhãzinha para associar o cosseno, mas se você consegue associar o seno, você sabe que o outro é que vai estar relacionado com o cosseno. Então, fazendo uma retomada aqui, o que eu tinha? Eu tinha um plano inclinado, eu entortei um pouquinho a cabeça, tracei o eixo X e o eixo Y, eixo X e o eixo Y, para decompor o meu vetor peso em duas componentes. Ok, decompus em duas componentes, consegui aqui, né, pela primeira vez, no caso, olhar por que eu vou chegar naquilo lá no final, porque esse ângulo aqui é 30 graus. Se esse ângulo é 30 graus, então eu consigo estabelecer essa relação aqui entre as componentes do vetor e o próprio vetor. Tá, mas onde que a gente chega nisso tudo? Eu acho a componente x, tá? Então agora eu consigo determinar o valor da componente x a partir do peso e a partir do seno do ângulo da inclinação ali. Então eu consigo determinar px e py. Então quem que vai ser a minha normal nessa situação? A normal, ela vai ter a mesma intensidade da minha componente PY, tá? Quem que é que está oposto aqui colaborando com a compressão da minha superfície é PY. Então, quem entra ali na intensidade da normal é igual a PY. E PY é igual a quem, gente? PY é igual a P vezes o cosseno de alfa, tá? E daí, o que eu queria lembrar vocês? Lembram lá no círculo trigonométrico, acontece o seguinte. Se eu vou conseguir fazer um círculo trigonométrico, já é outra história. Ih, consegui. O círculo trigonométrico acontece o seguinte. Eu tenho um eixo aqui. Eu tenho um outro eixo aqui. E daí, o eixo que está deitado é o eixo do cosseno. Quem está com sono fica deitado, quem está sem sono fica em pé. Então, o eixo do cosseno é o que fica deitado, o eixo do seno é o que fica em pé. E daí, o que acontece? Aqui eu tenho os ângulos, né, variando. Não sei se vocês já foram apresentados ao círculo trigonométrico ou não. Aí, aqui eu tenho um ângulo de 0 graus, aqui eu tenho de 90, aqui eu tenho de 180, e aqui eu tenho de 270, e depois o de 360, que é a mesma coisa de zero. Tá? Então, o que acontece aqui? O valor máximo do seno ou do cosseno de um ângulo, ele é 1, tá? É um círculo unitário. Então, o valor máximo aqui é 1. Quando que eu vou ter um seno valendo 1? Quando o meu ângulo é 90. Quando que eu vou ter um cosseno valendo menos 1? Quando o meu ângulo é 180. E assim por diante. Então, para eu analisar, por exemplo, esse caso dos 30 graus aqui, ó. 30 graus está mais ou menos aqui, né? Eu pego 90 e divido em 3 pedacinhos. Aí o primeiro pedacinho aqui é o meu ângulo de 30 graus. O que acontece? Como que eu faço para descobrir qual que é o valor do meu seno e o valor do meu cosseno desse ângulo? Eu vou pegar esse pontinho aqui e eu vou arrastar até o eixo do cosseno para ver onde está batendo. Então, aqui está batendo aqui, certo? Ou seja, é menor do que 1. Se eu arrastar até o seno, também acontece a mesma coisa. Então, qualquer valor aqui que não seja esses valores das extremidades, eles vão ter valores de seno e de cosseno menores do que 1. Os únicos ângulos que têm valores com seno ou cosseno igual a 1 são esses valores da extremidade mesmo. Então, 90 é o único ângulo que tem, ângulo básico, tá? Eu falo assim,
dando uma volta só. É o único ângulo que tem um seno valendo 90 graus. E aqui para o cosseno, mesma coisa. O único ângulo que tem um cosseno valendo 1 grau, cosseno valendo 1, gente, ignora. O único ângulo que tem o cosseno valendo 1 são o 0 e o 360, que é a mesma coisa, certo? E o 180, no caso, vale menos 1. Ou seja, todo ângulo aqui de inclinação, eu vou ter um seno e um cosseno menor do que 1. Se eu vou ter um seno e um cosseno menor do que 1, eu vou estar multiplicando o peso sempre por uma coisa 0, tananã. Então, se eu estou multiplicando o meu peso por alguma coisa menor do que 1, o meu resultado vai ser sempre alguma coisa menor do que o próprio peso. Ou seja, nesse caso aqui, a normal, ela é sempre menor do que o peso. Porque uma parte do peso, ela está contribuindo com outra coisa, nada a ver, que é paralela à superfície. Então, a única parte do peso que contribui com a compressão é uma parte do peso, que não é integral. Então, a normal, ela vai ser sempre menor do que a intensidade da normal, ela vai ser sempre menor do que o peso todo num plano inclinado, ok? Era isso, tá? Era isso. Sempre menor do que o peso numa situação assim, né? Não tem nenhuma força sendo aplicada aqui em cima do bloquinho e tal. Nesse tipo de situação aqui, que não tem nenhuma força externa agindo, externa de uma pessoa, tá aplicando alguma força, alguma coisa do tipo, aí realmente a normal ela vai ser sempre menor do que o peso. É isso sobre plano inclinado e sobre forças de, de contato. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem lá, mandar mensagem no grupo e procurar os monitores, gente, pelo amor de Deus, o monitor tá pedindo trabalho, vocês me procuram. Fico besta. Mas é isso aí, beijão pra vocês, se cuidem, lavem as mãos. E é isso. Tchauzinho. Até mais.